A nossa história começa com vários homens atirando freneticamente para algum lugar. Então nos é dito que é tudo pelo Império. E era tudo para se livrar dos inimigos que a presença ameaça o Imperador e ao seu povo. E não havia nenhuma outra razão para a existência dos guardas imperiais. Então as balas que estavam voando em direção ao guarda são fatiadas por ele. E logo depois ele atira nos homens que o estavam o atacando, acertando em cheio na cabeça de todos eles. E nós vemos que é uma espécie de ciborgue segurando as armas que foram usadas para matar aqueles homens. E do meio da fumaça alguém aparece batendo palmas. O ciborgue faz um gesto de agradecimento, tipo aqueles que os atores fazem depois de terminar uma peça. Então nos é explicado que a Terra do futuro era um lugar onde a tecnologia havia evoluído significativamente, por isso não acabou com a esperança da humanidade. E devido à guerra sem fim pela falta de recursos, a Terra continuou sendo destruída e a humanidade continuou se expandindo para outros planetas. E no final de tudo, a vida na Terra havia se acabado por causa das invasões alienígenas. E mesmo assim, os sobreviventes da Terra continuaram vagando pelo espaço e depois de uma longa jornada, acabaram encontrando um planeta similar à Terra. Então eles decidiram chamá-lo de Novus, que significa novo lar. E eles enviaram as coordenadas desse novo lar para todo o espaço, e com isso, todos os humanos que estavam perdidos começaram a se unir em Novus. Mas é questionável essa estratégia de mandar as coordenadas pelo espaço, né? Porque se eles perderam a Terra para um ataque alienígena, e os alienígenas moram no espaço, então eles basicamente estão falando o endereço novo da base deles, né? Será que eles é meio burro e estão querendo perder a nova Terra também? Mas tá, né? Voltando pra história, a cena muda para a Federação de Belato, que era onde várias espécies de alien foram misturadas entre os terráqueos. E então nós vemos o Império Acretiano, que possuía o maior poder de fogo com um exército de soldados equipados com tecnologia. E depois vem a Aliança Sagrada da Corte, que possuía padres que tinham energia e força mental. Porém, mesmo com tudo isso, os recursos naquele planeta ainda eram limitados, e como resultado, a humanidade mais uma vez se preparou para uma guerra de monopolização dos recursos. E assim a cena corta e nós voltamos para aquele ciborgue que eu ainda não sei se é o prota. E ele estava no Império Acretiano, mais especificamente no laboratório de máquinas acretianas. E o homem estava falando para um garoto mais jovem que ele era o próximo, e também disse que ele tem muito azar, porque iriam compará-lo com muitas coisas. Ele também disse que ali ele deveria mostrar para a vossa majestade do que ele era capaz. Então ele não deveria se esquecer que hoje era um dia muito importante. E esse cara aí é o comandante da guarda imperial, Emilas Kushtoria, acho que alguma coisa assim, não dá pra entender, parece nome de russo. E o garoto aqui, provavelmente é o nosso prota, disse que eles iriam ver se ele era realmente muito azarado ou não. E esse aí era o guarda imperial acretiano em treinamento chamado de Luca. E o Emilias diz que era melhor lhe superar as suas expectativas. E o Luca confirma dizendo que com certeza ia. E quando a cena muda, o Luca já estava junto com os outros guardas em treinamento, refletindo que precisava ao menos ser capaz de desviar e de bloquear as balas, já que essa era uma habilidade necessária para se tornar parte da guarda imperial. E ele já havia completado todas as simulações de treino nas situações mais extremas possíveis. E ele era um soldado em treinamento da guarda imperial com consciência espacial elevada. E isso era graças ao procedimento que elevava os sentidos e a percepção. E então ele encara todos os homens que ele tinha que enfrentar e diz que os seus oponentes eram 5 prisioneiros no corredor da morte, que usavam equipamentos cibernéticos baratos. E bom, pelos esses comentários você tá ligado que o prota provavelmente vai se divertir bastante, né? E os 5 homens partem pra cima dele com a intenção de matá-lo. E o prota também parte pra cima deles, dizendo que ele só ia demorar 10 segundos. E um dos homens aponta a arma para o prota, mas não dá nem tempo dele terminar de levantar a arma. E ele já vira boneco de criança, porque você tá ligado que quando a gente é criança, a gente arranca a cabeça dos bonecos e tudo, entendeu? Mais ou menos isso aí. É uma piada sem graça, eu sei, mas a questão é que o prota nem perde tempo com ele e já parte pro próximo. E enquanto os homens começam a ficar desesperados, porque agora eles estão vendo o que os aguarda, mais uma vez eles tentam apontar a arma para o prota, porém ele é mais rápido e lança um corte em direção a eles. E enquanto isso, ele pensa que aquela era uma oportunidade para causar uma boa impressão no imperador, e por isso ele precisava fazer algo muito melhor. E ele se pergunta se ele iria conseguir fazer aquilo, se referindo àquela cena do começo feita pelo outro soldado. Mas ele não sabe se consegue, porque ele nunca havia tentado. Mas quando os 4 bandidos cercam ele, ele pensa que talvez aquilo possa até funcionar ali. Então ele começa a virar a sua armadura para todos os cantos, fazendo uma cena muito confusa, que nem eu entendi o que ele fez de verdade ali. E pensa que ele tinha que
que elevar os seus sentidos ao máximo. E com isso ele começa a atirar várias e várias vezes. E pelo que parece, essa era uma habilidade que ele ficava atirando descontroladamente para tudo quanto é lado. E eu não entendi por que essa habilidade é impressionante, né? Afinal, é só ficar girando para todo quanto é lado e ficar atirando. Mas tá bom, o importante é que pelo jeito aquele instrutor dele ficou muito feliz ao ver aquilo. E no final, quando a poeira já havia baixado, restou apenas o Prota segurando a sua espada no meio de todos aqueles corpos. E então ele reflete que havia conseguido superar os seus limites e que aquilo deve ter aumentado muito o seu valor. E mudando de cena, quando ele estava saindo do campo de treinamento, o treinador dele disse que não esperava que o Prota fosse usar o controle de trajetória balística, já que eles não haviam aprendido isso ainda. E o Prota responde que só havia copiado o cara que tinha ido antes dele. Só que o treinador disse que aquele cara é de uma família renomada e que tinha sido ensinado primeiro que os outros. Então ele era uma pessoa muito diferente do Prota, que veio de um orfanato. E logo depois de dizer isso, o treinador disse que havia gostado dele e queria dar-lhe um presente. O que confunde o Prota, se perguntando o que seria esse presente. Mas simplesmente do nada, o treinador coloca os dedos em volta do olho do Prota, fazendo com que todos em volta encarassem aquilo, e alguns surpresos, outros com raivas e outros com medo. E com um sorriso sádico no rosto, o treinador arranca o olho do Prota e diz que ele não parecia nem um pouco surpreso e que o Prota deve ter feito um ótimo treinamento de tolerância à dor e que por isso ele estava gostando ainda mais dele, o que faz o Prota ficar satisfeito. E o treinador então diz que já iria pegar aquele olho de qualquer forma mesmo e completa dizendo que iria pedir um novo olho para o Prota que pudesse prever as trajetórias. Ou seja, ele vai basicamente receber um Sharingan, é mais ou menos isso? E bom, a cena corta e vemos um garoto, ou garota, não sei, tá parecendo mais um garoto, então vou chamar de garoto. Enfim, ele disse que era o número 12 chamado Ilei, e que ele gostaria de falar com o número 32, que era o Prota. Mas como o Prota faz uma cara de cansado, Ilei pergunta se ele tinha vindo uma hora errada. Só que o Prota acaba falando que ele pode entrar sem problemas. E já lá dentro, o Ilei comenta que o Prota tinha ido muito bem, e que ele havia ficado muito impressionado. E chamando ele de jovem mestre, o Prota responde dizendo que se ele estivesse querendo receber elogios também, então ele estava no lugar errado. Nisso, nos é falado que o nome completo do garoto era Ilei Kartika, e o Prota fala que só pela aura dele já dava pra ver que ele veio de uma família nobre e famosa, que no caso é a família Kartika. E enquanto isso, o garoto falava que parecia que ia ser bem difícil se tornar amigo do Prota. Só que, pensando bem, não tinha motivo para o Prota ser tão agressivo com alguém de uma família nobre. Na verdade, ele poderia dizer que tem até inveja dele, mas prefere dizer que ele apenas estava cansado. E enquanto dizia isso, Ilei tira uma pílula azul e mostra para o Prota, dizendo que queria dar aquilo para ele. E ele comenta que aquela pílula iria diminuir a sensibilidade do Prota, fazendo com que ele pudesse descansar melhor. Porém, o Prota diz que não precisava daquilo, e o garoto continua insistindo, dizendo que ele não iria conseguir treinar direito no próximo dia se não descansasse bem, e que ele deveria saber que o orgulho não levaria ele para todos os lugares. E então, depois de hesitar um pouco, o Prota põe a pílula na boca, e ele reflete que era diferente dos garotos das ruas. Mas aí eu não sei se ele estava falando do remédio do garoto, mas pelo jeito é do garoto. Só que não faz sentido, porque é óbvio que ele ia ser diferente dos garotos das ruas, já que ele é o filho de uma família nobre. Mas voltando para a história, ele fala que o Ilei também tinha sido ótimo, e que ele mesmo apenas havia o copiado. Só que o Ilei responde que ele tinha um olho mecânico de combate, então não era difícil para ele calcular a trajetória. E que o Prota havia sido bem mais impressionante, já que ele havia feito aquilo usando apenas os próprios instintos. E ele completa falando que parecia que o comandante havia gostado dele mesmo ele sendo irregular. E ele acha que é por isso que ele iria dar um olho mecânico para o Prota usando o dinheiro do seu próprio bolso. Só que o Prota apenas comenta que apenas havia feito o seu melhor no treinamento. E então, simplesmente do nada, o Prota diz que a nobreza era algo muito bom em questão de poder, comparado com as classes inferiores. Enquanto refletia internamente que não poderia deixar aquela rara oportunidade de passar, já que ele era de classe inferior. E depois de um momento de silêncio apenas encarando o Prota, o Ilei reflete sobre a frase do Prota e diz que ele pode ter até passado na seleção, mas haviam outros que não haviam conseguido o mesmo resultado. E ele tinha certeza que alguns até pagaram para manipular os resultados, o que faz com que o Prota fique confuso, já que ele não sabia que isso era possível.
E o Illei comenta que não tinha nenhuma prova, mas ele tinha absoluta certeza disso, porque aqueles que não possuem nenhum suporte do sistema, como o Prota, nunca falham no processo de cultivo de soldados avançados, o que significa que eles haviam chegado até ali com suas próprias habilidades. E ouvindo isso, o Prota reflete que nunca esperou ouvir aquilo de um nobre, já que basicamente o Illei estava falando mal dos outros nobres como ele, e ele nunca havia considerado isso que acabou de ouvir, e começa a se perguntar o que o garoto estava tentando dizer a ele. Mas nesse momento ele levanta a mão para o Prota em sinal de amizade, dizendo que eram as pessoas como o Prota que deveriam ter sucesso. E além disso, ele fala que iria torcer por ele. Então o Prota aperta a mão do garoto e dizendo que ele iria conseguir. E com a cara de pescotapa, ele diz que no fim tudo isso era pelo Império. E essa é a nossa história, sobre um garoto que foi criado como uma arma militar no Império tirano e corrupto, chamado Diacretia. E a cena então muda para um estande de tiro, onde o Prota e o Illei estavam treinando. E o Prota então levanta sua arma, mira e ativa o seu novo olho robótico, e dispara em direção ao manequim de treino. E quando o treinamento acaba, o manequim chega perto para o Prota avaliar o resultado. E ele vê que acertou todos os tiros no meio da cabeça. E o Illei diz que o melhor aluno realmente era de outro nível, porque aquele efeito era muito impressionante. E então ele pergunta se o Prota já estava se acostumando com o novo olho, e fala que era injusto que o Prota fosse tão bom com uma arma, já que ele era especializado em combate corpo a corpo. Porém, o Prota fala que era natural que os membros da guarda fossem bons com todos os tipos de armas. E ele completa dizendo que não queria ouvir esse tipo de sermão também de alguém que acertou todos os tiros pelo mesmo buraco, porque isso mostra que as habilidades do Illei também são extraordinárias, e o garoto diz que as armas eram a sua especialidade. E o Prota então diz que iria acabar ultrapassando o Illei se continuasse daquela forma. E o Illei comenta que se isso acontecesse, ele iria aceitá-los de braços abertos, porque como ele tinha dito antes, ele estava torcendo pelo Prota, até porque o Império precisava de pessoas como ele, e o valor da habilidade e talento estava se diluindo naquele Império, porque desde que tem um status e poder, até os fracos poderiam ficar talentosos. No entanto, se mais talentos naturais, como o Prota, começassem a aparecer, todos iriam começar a ver quem eram os verdadeiros talentosos. Entretanto, o Prota repreende ele, porque as palavras dele criticavam o sistema do Império, e se ele relatasse essas mesmas palavras para o quartel-general, o Illei não iria conseguir fugir da punição mesmo sendo um nobre. Mas o garoto apenas dá um sorrisinho de canto, e fala que se o Prota fosse mesmo fazer isso, ele nem teria falado para ele. E além disso, ele sabia que o Prota era uma boa pessoa. E o Illei agradece o Prota por se preocupar com ele, e enquanto isso o Prota achava aquilo muito irritante. E algum tempo depois, no segundo ano de treino, mais especificamente no terceiro semestre, nós vemos algum tipo de carro blindado chegando em algum lugar. E era aquele treinador de antes, o Emilas, que fala que o Prota e o Illei seriam os líderes do pelotão naquele treinamento. É que se alguém tivesse algum problema com isso, deveria se levantar e sair. E como ninguém tinha se pronunciado, ele continuou a explicação. Do outro lado daquele desfiladeiro havia um poço de Corite, que foi colocado lá ilegalmente no território deles. E eu não faço a mínima ideia que é esse tal de Corite, mas a questão aqui é que eles iriam testar o Prota e o Illei com eles indo para esse lugar aí. E então ele diz que prisioneiros não eram necessários e que eles deveriam matar todos. E mudando de cena para os soldados, o Illei fala que aquela era a primeira missão real deles. E o Prota já tá zoando, perguntando se ele estava nervoso, e fala que não precisava daquilo porque eles já haviam matado pessoas durante o treino. Mas a questão é que aquela vez era a primeira vez que eles iriam enfrentar uma força externa, e tanto a Federação Belateana, a Aliança de Corite Sagrada e até mesmo o Império Acretiano tinham ancestrais humanos na Terra. Porém, o Prota fala que não tem necessidade de ficar tão emotivo, até porque ninguém ali pensava que os guardas sêniors estavam ali para protegê-los, e aquela era a Legião de Armadura Mecânica Completa. E o Prota continuou dizendo que tinha certeza que eles estavam ali apenas para supervisioná-los, e talvez eles poderiam até mesmo matá-los caso tentassem pegar prisioneiros. E ele concordava que idiotas que não conhecem o próprio lugar não deveriam estar na guarda imperial. E ele continua dizendo que no planeta Novus, as outras forças não passam de insetos para o Império, e todos eles aprendem sobre isso, porque todos lá usam o Império para benefício próprio. E o Illei diz que sabia disso, enquanto mira sua arma em uma mulher com a sua
sua filha, ele completa falando que foi isso que ensinaram para ele. Então a cena corta para um pouco depois, quando a guerra já estava acontecendo e um soldado estava andando pelos corpos sobre o céu cheio de fumaça vermelha. E enquanto todas as sirenes estavam tocando, ele continua caminhando por aquele ambiente. Nisso, os soldados estavam terminando de matar as pessoas que tinham sobrado. E reflete que parece que nenhum deles estavam armados. Além de que, provavelmente, aquele treino iria acabar sem problemas. Só que então, o prota para porque ele acabou achando uma criança em meio ao fogo cruzado. E essa criança estava tremendo, desesperada, enquanto chamava pela sua mãe várias e várias vezes. Obviamente, diante disso, o prota hesita, preocupado com ela, e vê que ela estava tão assustado que nem conseguia se mexer. E então, ele fica encarando o garoto, chorando e tremendo por mais algum tempo. E logo se lembra das palavras do Emila sobre eles terem que matar qualquer um que encontrasse. E com isso, o prota pensa que se ele não pode digitar e que aquelas pessoas não passavam de inseto que gastavam o recurso do Império, então ele deveria ser morto. Com isso, o prota golpeia sua espada, perfurando até mesmo a pedra que estava atrás do garoto. Mas vemos que, na verdade, mesmo ele falando tudo aquilo, ele acabou não acertando o garoto. E então ele fala bem baixinho que se o garoto fingisse de morto, talvez ele iria conseguir sobreviver. E internamente, o prota pensava que ele não poderia fazer aquilo, porque se o quartel-general descobrisse as suas ações, ele não fazia a mínima ideia do que poderia acontecer com ele. E até mesmo quando ele já estava indo embora, ele ainda se questionava se deveria voltar e terminar o serviço. Mas antes que ele pudesse fazer isso, um tiro acaba acertando o garoto em cheio. E olhando para a origem do tiro, que é em cima de uma estrutura, o prota se pergunta quem tinha feito aquilo. E então vemos que, na verdade, o atirador era ninguém menos que o próprio Illay, o que acaba fazendo o prota tremer de medo por não ter visto ele ali, e se pergunta se ele havia visto tudo o que tinha acontecido. Porém, pensando um pouquinho melhor, ele tenta se acalmar, já que o amigo dele não iria relatar aquela hesitação que ele teve. Porém, se qualquer um dos outros tivesse visto aquilo, ele provavelmente estava muito lascado. E por isso ele disse que precisava ficar de olho no Illay, mas ele nem termina de pensar e algo acontece atrás dele. E quando ele se vira, ele vê que a estrutura onde o Illay estava acabou explodindo. E ele até grita o nome do amigo para ver se ele estava bem, mas logo alguém aparece por detrás dele. E essa pessoa parece ser um tipo de mago e estava dizendo para os acretianos irem para o inferno. E o prota não entende o que estava acontecendo, mas se prepara para qualquer batalha, enquanto se perguntava se tinha sido aquele mago que havia causado aquela explosão. E enquanto ele pensava no que iria fazer, já que seu oponente parecia ser forte, vemos que alguma pessoa aparece acima deles. E logo essa pessoa pula em direção ao mago com o que parece ser duas espadas na mão. Mas antes que ela pudesse chegar nele, sem nem ao menos se virar para trás, o mago causa uma explosão no soldado que provavelmente não vai levantar mais. E nessa hora o prota percebe que aquela pessoa era uma usuária de força, que é provavelmente como se fosse um mago pra gente, essa força é como se fosse uma mana, tá ligado? Mas voltando pra história, o homem grita que aquilo não era uma base, e sim um acampamento, e que as pessoas que eles mataram só estavam fazendo o melhor para sobreviver. E essa afirmação choca o prota, que se pergunta se o capitão sabia disso, porque se ele tivesse contado para eles antes, o Illay poderia estar bem ainda. E falando nele, nós mudamos de cena, e vemos o Illay, ou pelo menos o que tinha sobrado dele, e ele estava dizendo que havia baixado sua guarda e que não tinha nenhuma desculpa para isso, enquanto o prota falava que ele poderia descansar pois ele cuidaria do resto, mas no fundo ele estava se culpando, já que a sua hesitação causou aquele problema. E ele havia aprendido diversas vezes a como lidar com o usuário de força e faria o necessário para compensar o seu erro. Então ele dá um comando para os soldados, dizendo que iria cuidar do mago e que eles deveriam se dispersar e tomar o resto da base. E quando eles fazem isso, o mago fica meio confuso com a decisão do prota. E extremamente irritado, ele pergunta aonde eles pensam que vão enquanto invocava algum tipo de poder. E já do lado do prota, ele estava refletindo que aquele homem estava servindo de isca para os seus aliados fugirem, e que para usar a força, o usuário precisava fazer uma ação preparatória. E no caso daquele mago, essa ação eram os sinais de mão que ele fazia. E desde que o prota possa ver uma quebra no espaço, então ele poderia reagir às explosões. E logo depois de dizer isso, ele avança em direção ao mago, desviando de qualquer explosão que ele lançava enquanto se aproximava mais e mais com a sua espada. E do lado do mago, podemos ver que ele já não estava mais aguentando, tanto que ele até estava começando a sangrar pelo nariz. Enquanto isso, o prota
Prota estava pensando que preferia uma batalha de atrito, mas já que ele não tem outra escolha, mesmo que o corpo dele se quebrasse com aquela manobra em alta velocidade, ele precisava atacá-los enquanto estava naquele estado o mais rápido possível. E dizendo isso, o Prota acaba recebendo um ataque de frente, mas pelo visto ele consegue atravessá-lo e parte em direção ao mago, que, como um último movimento, começa a invocar a força que lhe resta. Enquanto o Prota aproximava a espada da sua cabeça, ele pensa que tinha conseguido pegá-lo. Só que no último instante, o mago leva a mão para perto do rosto do Prota. E então ele usa um poder extremamente forte para danificar a sua armadura. E esse poder era tão forte que realmente quebrou metade da armadura do Prota, que estava se questionando se aquele seria o seu fim, enquanto perguntava para si mesmo como aquele mago tinha feito aquilo. Mas olhando para o Prota, já com o peito perfurado, o mago diz entre lágrimas de sangue que o Prota era apenas uma criança, e com isso acaba diminuindo a força do poder. Então, aproveitando a oportunidade, o Prota muda a empunhadura da sua espada e então termina de finalizar o homem. E depois de se recompor um pouco, ele pensa que teria morrido caso o mago tivesse continuado com o ataque. E ele começa a refletir que a Corite, que pelo menos aqui eu entendi é basicamente um povo, era composta por fanáticos que estavam além da compreensão humana. Então por que será que aquele homem não conseguiu terminar de matá-lo? Porém, nessa hora, alguma voz fala para ele se mexer e não deixar as emoções dele consumirem uma batalha, porque tudo aquilo era pelo Império, para matar aqueles que ameaçam a segurança do Império e do povo do Império. Essa era a razão da existência dos guardas imperiais. E enquanto o Prota se lembrava dessas palavras, ele cai na real e começa a ouvir o sofrimento de todas aquelas pessoas que apenas estavam lutando para sobreviver, sem incomodar ninguém. E no meio de todos aqueles gritos, pedidos de socorro e sofrimento, ele começa a se perguntar qual era realmente o verdadeiro propósito daquilo. E então a cena muda para o hospital acretiano, na sala de recuperação, onde o Prota e o Illei estavam se recuperando. E então o Illei pergunta ao Prota como foi quase ter morrido. E o Prota fala que ele deveria estar perguntando isso, já que quem chegou mais perto da morte foi o Illei. Mas ele responde que havia conseguido braços e pernas novos dessa vez, e pergunta para o Prota o que ele tinha conseguido. E como as costas dele haviam sido destruídas, o Prota acabou ganhando ossos de titânio e pele artificial. E então ele fala que iria acabar com o corpo totalmente novo daqui a uns anos se continuasse desse jeito. Então ele não se importava se alguma coisa mudasse agora. E o Illei então fala que o líder deles provavelmente sabia que tinha um usuário de força lá, e ele só não avisou para eles porque queria testá-los. E o Prota responde dizendo que, vendo como os veteranos não ajudaram eles devem ter achado que os novatos conseguiriam lidar com aquilo tudo sozinho. Mas de qualquer forma, ninguém havia morrido na missão mesmo, então não tinha problema. Mas ele começa a pensar que aquilo é estranho, porque ele e o outro soldado que foi atacado pela força acabaram sobrevivendo. E isso era estranho porque parece que não foi uma coincidência. E ele reflete pensando que talvez o usuário de força não quisesse matar eles desde o começo. E lembrando da luta contra o usuário de força, ele lembra da hora em que ele acabou diminuindo o poder depois de ver que ele era jovem. Mas para evitar um sentimento de remorso, ele se convence que mesmo sendo um pouco jovem, ele já era um guerreiro formado. Então deixá-lo vivo foi um erro do oponente dele. E essa misericórdia patética é o motivo pela qual o povo da Corite continua morrendo. E eles deveriam se arrepender quando veem os seus companheiros sendo mortos. Só que, atrapalhando os pensamentos do Prota, o Illei pergunta pra ele o porquê dele ter ignorado aquela criança de antes, o que faz com que o Prota se preocupe um pouco. Mas o amigo dele pergunta de uma forma pacífica se ele não poderia dizer o motivo. E o Prota então responde dizendo que ele fala demais e pergunta se eles deram uma nova língua pra ele também. E ele continua dizendo que aquilo foi um erro e que aquilo não iria acontecer de novo. E mudando de cena, nós vemos um instrutor dizendo que eles haviam completado 2 dos 4 anos de treinamento para a guarda imperial, e que agora eles teriam soldados mais novos que eles. Então, principalmente o Prota e o amigo dele, já que eles eram top 1 e 2, poderiam acabar entrando para o Centurião também. E por essa razão, eles sempre deveriam se lembrar daquela frase: pela glória ao Imperador e o seu povo. Com isso, os dois confirmam a ordem, mas o Prota fica um pouco em dúvida sobre o Centurião. E a organização dos guardas imperiais era bem simples. Atualmente existiam 1000 guardas em 10 grupos, todos comandados por um líder do Centurião. E o comandante dos guardas também era um líder do Centurião do primeiro grupo. Então o instrutor diz que aquilo é tudo e fala para eles continuarem treinando.
Enquanto o Prota continua explicando que recruta como eles, após terminar uma mecanização corporal completa, eram enviados para o ranking mais baixo dos centuriões, o 10º grupo. E se ele se tornasse o centurião do 10º grupo, com certeza teria muito mais poder. E mudando de cena, vemos um ringue onde duas pessoas estão lutando, e não era ninguém menos que o Prota e o Illei. E o Illei dá um soco em direção ao Prota, mas ele consegue desviar com a mão, e então ele começa a desferir uma sequência de ataques que continuem sendo defendidas e esquivada pelo Prota. E o Prota reflete o Illei, que havia ficado mais forte por conta do braço novo. Isso, ele dá um chute na perna do Illei, fazendo com que ele perca o equilíbrio. E aproveitando aquela abertura, o Prota desfere um soco em direção a ele. Mas quando ele tava quase acertando a cara do Illei, ele para e diz que aquela era a sua 124ª vitória, de um total de 124 lutas. Ou seja, o Prota venceu todas as lutas até agora. E mudando de cena, o Prota e o Illei estavam sentados do lado de fora da base. O Illei começa a dizer que tinha achado que finalmente iria vencer o Prota daquela vez. Só que o Prota responde que se ele dependesse das partes novas para ficar mais forte, então o treinamento não estava servindo de nada. No entanto, Illei fala que ele ficou mais rígido depois daquele anúncio, e deduz que aquele negócio do centurião havia mexido com ele, e o Prota confirma. Porque se ele tivesse experiência ao servir como um guarda imperial, poderia entrar em qualquer lugar. Só que o Illei fala que ele já estava em uma posição que a sua origem não importava mais, então ele poderia relaxar um pouco, né? Entretanto, o Prota responde que, diferente do Illei, ele não tinha nenhum lar para voltar. Então ele precisava continuar se esforçando, senão ele não teria mais o que fazer. E ele comenta que o Illei tinha muito talento, só que não se esforçava. Tanto que ele pergunta se ele realmente queria se tornar um guarda imperial. E o Illei responde que, na verdade, ele queria ser um arqueólogo para poder estudar as civilizações arcanas anciãs. E o Prota pergunta o porquê dele não ter feito isso, e o motivo era porque era proibido estudar a civilização arcana no Império. E além disso, a família do Illei já teve muitos generais, então eles nunca deixariam ele fazer outras coisas a não ser aquilo ali. E o Prota pergunta se ele estava triste por não conseguir fazer o que ele queria, né? Falando que ele era muito mimado porque havia muitas pessoas nas favelas que nem sabiam se estariam vivas no outro dia, e a maioria era grata apenas por ter o que comer. E o Illei responde que sabia que o Prota iria dizer aquilo, mas ele apenas queria contar um segredo para seu amigo. Porém, o Prota fala que alguém poderia acabar interpretando o que ele disse como uma crítica ao Império, e se alguém denunciasse, ele se daria mal. Porém, o Illei sabe que o Prota não iria fazer aquilo, porque ele mesmo tinha guardado o segredo do Prota. Nisso, o Prota fala que só havia hesitado naquele dia porque o seu inimigo não era um soldado, e mesmo que o Illei não estivesse lá, ele voltaria e mataria aquela criança, porque ele era leal ao Império e ao Imperador por terem reconhecido o seu talento, e os inimigos do Império eram seus inimigos. E ele completa falando que até mesmo o Illei não era uma exceção. Só que o Illei apenas dá um sorrisinho de canto, e pulando de onde ele estava, ele fala que o Prota era um mentiroso, porque se a lealdade do Prota ao Império fosse realmente tão grande assim, ele já teria tentado matar ele. Por isso que ele acrescenta que o Prota não precisa se esforçar demais, enquanto saía dali com um sorrisinho no rosto. No entanto, o Prota apenas chama ele de idiota, e pensa que ele iria acabar morrendo se continuasse assim. E assim temos um time skip de 1 ano, e agora eles estavam no 3º ano daquele treinamento lá que eles tinham que fazer. E atualmente eles estavam em uma missão de treinamento de reconhecimento na zona neutra inabitada. E então alguém aparece dizendo que aquilo era equipamento arcano. E diante de um portão gigante, ele fala que aquilo possui energia mesmo depois de milhões de anos. E então vemos que essa pessoa não era ninguém menos que o Illei, que estava extremamente fascinado com aquilo. E ele pergunta se aquilo não era legal para o Prota, dizendo que havia uma civilização que explorou as estrelas antes dos humanos existirem. Só que o Prota já estava irritado, pensando que ele continua passando dos limites. Então ele fala para ele não se discordar, porque a missão de reconhecimento era parte do treinamento deles. E se eles encontrassem usuários de forças, eles precisariam lutar. Só que o Illei tá totalmente despreocupado, diz que mesmo que eles não consigam lidar com eles, ele tem certeza que um guarda iria ajudá-los. E esse comentário acaba irritando o Prota ainda mais. E neste momento alguém aparece por detrás do Prota e diz que o presente só existia por causa do passado. E com isso eles conseguiam prever o futuro. E se eles pensassem dessa forma, fazia sentido tantas pessoas terem interesse na história deles. E esse garoto de cabelos brancos era um dos soldados em treinamento da guarda imperial acretiana. E o seu nome era Claude Ramones.
E o Prota, olhando pra ele, pensa que a família dele não era tão poderosa quanto a do Illei. Mas, mesmo assim, ele ainda era de uma família de respeito. E o garoto se pergunta se pode perguntar uma coisa ao Prota. E ele simplesmente manda que gostou do Prota. E pergunta se ele estava em algum relacionamento. E é claro, né, com essas ideias tortas, o Prota já armou em posição de ataque. E declara que, caso ele chegasse mais perto, ele iria considerá-lo uma ameaça. Mas o Cloud fala que não precisava agir assim. Ele só perguntou porque queria apresentá-lo à sua irmã mais nova. O Prota fala que ele era de um orfanato, mas o garoto diz que tanto faz se ele era de um orfanato ou da nobreza, porque o Prota iria acabar virando o superior dele de qualquer forma. E ele continua dizendo pra ele pensar um pouco, porque sua irmã era bem fofa. E um tempo depois disso, vemos o Illei zoando o Prota, dizendo que ele era muito popular, e o Prota só manda ele calar a boca. Mas, de repente, o Prota sente uma presença perigosa, e o Illei também sente e já fica alerta. Então o Prota fala que eles detectaram uma presença biológica, e o grupo do Illei deve ir para a retaguarda para dar suporte a eles, enquanto o Cloud e o Prota iriam para a linha de frente. E quando eles olham melhor, eles veem que tem alguém lá na frente. E eles estavam perto tipo de uma espécie de cubo brilhante que parecia estar emanando algum tipo de força. Mas quando o Prota olha um pouquinho mais perto, ele se assusta e fica desesperado, porque aquele era um paladino de Corite. Então, para evitar o perigo, eles ficam parados e escondidos. Só que o paladino já tinha visto eles e prepara um ataque para lançar. E nessa hora o Prota grita para todos correrem. Entretanto, antes do Cloud conseguir reagir, ele recebe um ataque de frente e simplesmente some do lado do Prota. E pelo ketchup que tinha espirrado ali, o negócio deve ter sido muito feio, porque até o Prota se desespera pensando que aquilo não poderia estar acontecendo. Então, depois de acabar com o Cloud, o paladino puxa sua lança de volta, que passa por todos no campo de batalha e volta para suas mãos. E o Prota, vendo seu amigo caído, começa a se lembrar do que ele tinha dito. Aquilo sobre apresentar sua irmã caso o Prota não tivesse nenhuma outra mulher em mente. E com isso, o Prota fica paralisado pelo choque. E começa a refletir que pensou que tinha visto a lança brilhando, mas a parte superior do corpo do Cloud havia sido destruída. E para piorar, quando o Prota tenta utilizar o seu olho mecânico, várias mensagens de erro começaram a aparecer na tela, enquanto o Prota implora para o olho calcular a trajetória da lança. E enquanto o paladino começa a mandar outro ataque, as mensagens de erro continuam aparecendo sem parar. E alguém atira várias vezes contra o paladino, mas ele tinha tipo uma espécie de escudo que não deixava as balas chegar até ele. Então vemos que eram outros soldados vindo para ajudar o Prota, mandando ele se mexer. Eles não tinham tempo para ficar pensando nos amigos caídos, então o Prota deveria lutar para ganhar tempo. Nisso, o Prota reflete que realmente não vai conseguir fugir caso ele tente correr, e tinha apenas um jeito de se salvar, que era lutar até que a guarda imperial tivesse tempo para chegar. E ele pensa que se eles aguentassem por mais ou menos uns 12 segundos, aquela guarda imperial que estava supervisionando eles iria chegar ali. Então o tempo começa a passar, e no primeiro segundo o paladino ainda estava levantando a sua mão. Com 1 segundo e meio, a lança já estava pronta. Aos 1,72, a lança já estava chegando no Prota. Nisso, ele começa a perceber que os 12 segundos era tempo demais para conseguir aguentar. E aos 2 segundos e 15, a lança passou pelo Prota, quebrando a sua armadura e cortando seu cabelo e rosto. Aos 2 e 25, a lança mudou de direção e voltou ao Prota. E aos 2 e 68, a lança já estava prestes a acertá-lo mais uma vez. E ali, o Prota já começou a pensar que ele ia morrer, porque era impossível para ele sobreviver em uma luta contra aquele monstro por 12 segundos. Só que, de repente, ele se lembra do instrutor Remilas, que fala que ele parece um animal que acabou de descobrir que vai ser morto. Mas ele só receberia uma bala na cabeça se ele virasse as costas para o inimigo. E se o inimigo quisesse balançar a espada dele, então ele deveria fazer o mesmo. Até porque eles não precisam de pessoas fracas na guarda imperial. Agora, nos 3 segundos, o Prota muda sua empunhadura e prepara para atacar, dizendo que iria atacar antes da lança começar a se mexer. Nos 4 segundos e 36, ele defende a lança causando uma explosão, que acaba jogando a sua espada para longe. E aos 6 segundos e 11, ele percebe que não ia mais conseguir usar a sua mão. Aos 7 segundos e 51, ele se prepara para o próximo ataque. E o paladino então joga a lança que arranca o braço no Prota. Agora nos 9 segundos, por algum motivo, o ataque do paladino passa pelo Prota e também acerta os que estavam atrás dele. E o Prota, diante disso, percebe que o paladino não estava mirando nele e grita pelo Illei. E aos 10 segundos é o paladino que avança em direção ao Prota. Aos
Aos 11 segundos e 53, o Paladino estava chegando cada vez mais perto com a lança preparada. Nos 12 segundos, o Paladino começa a desferir o golpe, enquanto o Prota grita usando toda a sua força que lhe restava. E é então que, do meio das árvores, aparece um guarda imperial, que logo ativa os foguetes e parte em direção ao Paladino o mais rápido possível. E quando ele finalmente avista ele, o Prota estava indo para um combate direto. Mas antes que um dos dois pudesse desferir num golpe, o guarda segura a cabeça do Paladino com uma das mãos e simplesmente arremessa o Paladino no chão, usando propulsores para afundá-lo ainda mais. Então ele começa a arrastá-lo pelo chão, quebrando um pouco da sua armadura. E logo depois arremessa o Paladino em direção àquele portão gigante. E o impacto foi tão grande que o Prota conseguiu ver a estrutura do portão tremendo. E com isso ele começa a comemorar que estava salvo, né? Mas enquanto o guarda estava voltando, o Paladino começa a se mexer, se apoiando na sua espada. E quando o guarda olha para trás para ver o que estava acontecendo, vemos que o Paladino ainda não estava morto e começa a invocar a sua força. Nisso, o guarda imperial saca uma lâmina de dentro do seu braço e o Prota, observando de longe, começa a se perguntar o que iria acontecer. Porque os oponentes eram uma guarda imperial usando uma legião que era uma arma do Império, e um cavaleiro sagrado de Corite que estava utilizando a força. E quando os dois começam a trocar golpes, o Prota se pergunta qual dos dois era mais forte. E assim eles começaram a lutar tão rápido e com tanto poder que eles simplesmente começaram a quase teleportar pela floresta de tão rápido que tava. E depois de irem parar lá no fundo, uma baita explosão acontece. E depois disso eles voltam e continuam a se enfrentar com as suas espadas. E o Prota, assistindo aquilo, percebe que eles eram tão rápidos que ele nem conseguia acompanhar as suas armas com os olhos. Então ele começa a torcer para a guarda imperial vencer, né? E após uma batalha intensa, o guarda imperial consegue agarrar a cabeça do Paladino de novo. Porém, enquanto o guarda apertava a cabeça dele, o Paladino começa a chamar pela sua lança. E atrás do Prota, ela começa a brilhar, se soltando do chão. Mas naquele instante, um pensamento passou pela cabeça dele. Porque o guarda imperial não fazia ideia sobre a velocidade e o poder da lança. Então não iria conseguir reagir a ela. E o Prota vê que se o guarda imperial morrer, ele também iria. Então ele precisava fazer alguma coisa. Enquanto a lança se desprendia do chão e partia em direção ao guarda, o Prota tentou chutá-la para desviar a direção que ela iria. E claro, ele perdeu a perna no processo. Mas mesmo assim, aquele sacrifício seria o necessário para o Paladino errar o seu ataque. E com isso, o guarda conseguiu jogá-lo no chão e destruir a sua cabeça. E claro que isso causou uma enorme explosão que tremeu a floresta inteira. E o Prota, como ele estava meio longe, não tinha ideia de o que estava acontecendo, ele só ficou caído no chão. Só que ele começou a se perguntar quem havia ganhado a luta. E reflete que se o Paladino tivesse sobrevivido, ele com certeza ia morrer ali. Nisso, ele começa a ouvir passos se aproximando dele, e ele começa a implorar que seja o guarda imperial. E assim o guarda agradece a ajuda do Prota, e disse que ele tinha feito um bom trabalho, porque graças a ele, o guarda conseguiu eliminar o Paladino. Então ele pergunta se o Prota havia se ferido, pois ele acabou perdendo a perna quando ele tentou desviar a lança. E vendo aquilo ali, o guarda estende a sua mão para o Prota, dizendo que iria ajudá-lo e falando para eles voltarem para a base. Então nos é explicado um pouco mais sobre essa tal legião, que era uma armadura mecânica completa que o Império dava para os seus guardas imperiais quando eles removiam todas as partes fracas do corpo, que eram desnecessárias para o combate. E esse item permite a alguém virar uma arma suprema, e cada soldado sonha em receber uma legião, já que ela é prova de ser um guarda imperial. Porém, quando o Prota olha para o guarda imperial, ele se assusta profundamente, porque o guarda não estava mais com a sua cabeça, e mesmo que ele estivesse vivo, ele não tinha mais um cérebro. Então o Prota pergunta se ele era um homem ou uma máquina, porque ele já estava sem cérebro, então ele não era mais considerado um humano, certo? Mas acontece que o guarda nem sabia que estava sem cabeça, e quando ele percebe isso, ele começa a gritar desesperadamente enquanto toca aonde era pra ela estar. E quando o guarda morre, entre aspas, o Prota pensa que aquilo era uma merda, porque esse tempo todo ele estava se esforçando para virar um monstro daquele. Então ele começa a refletir que ele estava com muito frio e o seu corpo não parava de tremer. E com isso ele começa a se perguntar se sobreviveria até a ajuda chegar. E deitado embaixo do que era para ser um guarda imperial, ele começa a se perguntar se aquela era a última coisa que ele iria ver. Mas alguém aparece perguntando se ele ainda estava vivo. E vemos que era ninguém menos que o Illae, que havia sobrevivido mesmo que
que tivesse um pouquinho destruído. E o Prota então pergunta o que havia acontecido com os outros e o Illae diz que, com exceção deles, todos haviam morrido. Então ele pergunta como é que estavam as feridas do Prota, que responde que em breve ele iria morrer. E com isso, o Prota pergunta ao amigo o que ele planejava fazer agora, até porque a vida que ele queria todo esse tempo estava bem diante dos seus olhos. E ele dizia isso porque a Corite e o Bellato ficavam para lá, e o que o Illae desejava não podia ser achado no Império. E ele fala que estava bem, então se ele quisesse ir, não teria problemas. Porque quando os reforços chegarem, eles teriam que voltar para o Império, então aquela era a única chance dele tentar realizar o seu sonho. Enquanto se levanta, o Prota reflete que o Illae vinha de um lugar com riqueza e fama garantida, além de habilidade para provar isso. E com certeza, qualquer cidadão do Império teria inveja do Illae, mas o Prota não conseguia entendê-lo. Porque quando ele falava sobre os sonhos dele, era quando seus olhos mais brilhavam. Enquanto aceitava o seu destino, o Prota fala que de todo o seu coração, ele esperava que seu amigo vivesse da forma que quisesse. Mas ao invés de ir, o Illae coloca um pano sobre as feridas do Prota, o que faz ele perguntar o que ele estava fazendo. Então o Illae responde dizendo que ver o Prota agindo daquela maneira quase havia o convencido de que ele iria morrer. Porém, era impossível para ele viver sem culpa se ele morresse daquela maneira. Enquanto a nave de ajuda chegava, o Prota pensou que o seu amigo era verdadeiramente idiota. Aí, tá vendo como é que o homem faz amizade extremamente fácil? Os caras começaram a amizade simplesmente porque o Illae foi lá no quarto dele. Aí conversou um pouquinho, deu um remédio pra dormir pro cara e pronto, amizade feita. Aí 4 anos depois, os caras ainda tão amigos e ainda por cima fazer uns negócios desse. Ah, meu Deus, é muito lindo, né, velho? Mas voltando para a história, um tempo depois, o Prota estava descansando em algum tipo de alojamento, já com as partes novas temporárias. E ele estava vendo alguma revista. E nessa hora, o Illae chega de trás dele e pergunta se ele estava olhando as novas partes. Então ele começa a apontar para a revista, recomendando um modelo que tinha período de adaptação curto, para o Prota poder voltar o mais rápido possível para o campo. Só que o Prota nem responde ele sobre isso, e só fala para ele parar de aparecer assim do nada. E o Illae pede desculpas por ter assustado ele. Então o Prota explica que depois de voltar para o Império e terminar o seu treinamento, ele tinha sido encaminhado para um departamento diferente para poder colaborar com uma investigação. E eles queriam saber sobre o caso em que os 3 soldados e um membro da Guarda Imperial morreram, que no caso era o incidente do Paladino de Corite. E ele tinha achado que eles queriam investigar mais. Porém, na verdade, eles tinham chamado o Prota ali por outro motivo. E o Illae pergunta ao Prota se ele ouviu falar sobre o artefato que foi encontrado naquele equipamento arcano. E eles estavam discutindo sobre quem era o proprietário dele. E ouvindo isso, o Prota confirma suas suspeitas de que o motivo de tudo isso era por conta daquele cubo flutuando. E ele pergunta quem havia pegado o cubo. E o Illae fala que ficou sabendo que eles iriam criar uma equipe de especialistas apenas para recuperar o artefato. E se a Aliança Negra não quisesse entregar o artefato e o equipamento arcano, uma guerra poderia acontecer entre eles. E caso o Império decidisse lutar contra a Corite, Bellato iria lucrar apenas assistindo a guerra. E esse era o motivo de que tantas batalhas e perdas vêm ocorrendo. Mas o Prota fala que não tem nenhum interesse em política, ele só quer seguir as ordens e lutar. Até porque esse era o dever de um membro da Guarda Imperial. Mas lembrando do ocorrido, ele começa a refletir sobre suas escolhas, porque quando ele contou sobre o guarda que teve a sua cabeça explodida e continuou vivo, o capitão resumiu aquilo como se fosse um fenômeno fantasma causado por sinais residuais. Isso basicamente queria dizer que o guarda continuou se mexendo por conta dos resíduos de energia humana deixado pelo piloto depois de morrer. Só que o Prota sempre se questiona se realmente foi isso, mas não faria sentido, porque o guarda havia reagido às palavras do Prota depois de ter perdido a cabeça. Então não tinha como ser um fenômeno fantasma. E assim haviam muitas perguntas que o Prota não teve resposta. Porém ele não foi burro o suficiente de querer olhar as informações que os superiores não queriam responder, né? E mudando de saco pra mala, o Prota fala que havia um local dentro do centro de treinamento que era útil para ele. E esse local era a sala de visitas, que havia sido criada para as famílias e amigos dos cadetes irem visitá-los. E como o Prota era de um orfanato, ele achou que nunca receberia visitas e por isso nunca esperou encontrar ninguém ali. Mas então vemos que há uma garota de cabelos brancos sentada na frente do Prota. E o nome dessa garota era Lilian Ramones, e ela era a
irmã do Cloud. Só que o Prota estava se perguntando do porquê ela ter ido até ali para vê-lo. E ele se pergunta se ela ainda tinha dúvidas sobre a morte dele, já que ele era o líder da missão. E então ela fala que se ele acha que ela foi até ali para expressar a sua raiva, ele não precisava se preocupar, porque no momento em que o seu irmão se tornou um guarda imperial, a família dela já esperava que algo assim pudesse acontecer. E então, chamando o Prota pelo nome, ela fala que na verdade ela veio apenas para vê-lo, porque o seu irmão falava muito dele e dizia que o Prota era o amigo mais talentoso que ele tinha, e também havia pedido para ela se encontrar com ele. E ela comenta que ela tem certeza que o Prota sabe de onde ela veio, então eles não precisavam de formalidades. Nisso, o Prota responde que não sabia que ela estava interessada em conhecê-lo, e ela pergunta se ele tinha algo contra isso, e ele responde que não, e não sabia nada sobre ela. E diante disso, ela fala que então eles podiam começar se conhecendo. Porém, o Prota pergunta o porquê dela ter escolhido ele, e ela pergunta se o fato do seu irmão morto ter pedido isso a ela não era motivo suficiente. E ela acrescenta que o Prota poderia ter muitos benefícios daquilo, porque as pessoas teriam inveja dele. E internamente, o Prota pensa que realmente não tem nenhum motivo para recusar, porque casar com uma mulher como ela, que tem um bom histórico, era incrível. E ele já estava fazendo um monte de coisa para ter sucesso na sua vida. Então, se ele pudesse se casar com uma nobre, poderia ficar mais perto do seu objetivo, e não havia nada melhor do que isso. Só que o que mais preocupava o Prota era que essa era uma oportunidade fácil demais. E é por isso que ele estava hesitante quanto a isso, e fala para a garota que teria que recusar. E com isso, obviamente, ela pergunta o porquê e começa a falar alguma coisa. Porém, o Prota interrompe ela, se despedindo e indo embora. Então ele comenta que ele achava que o Illae era idiota por ter fugido do Império, já que ele veio de uma boa família. Porém, ele nunca achou que ele mesmo seria mais idiota ainda, por tomar uma decisão liderada pelos seus sentimentos. E o problema é que aquela garota provavelmente veria aquela ação do Prota como um insulto à nobreza, e por isso ele esperava que nada acontecesse depois daquilo. Mas enquanto ele ia embora, a garota corre até ele e segura sua mão, o que faz o Prota se perguntar o que ela estava fazendo. E ela fala que talvez tenha sido um pouco rápida demais, então pede para eles começarem sendo amigos. E o Prota até começa a dizer que não foi isso que ele queria dizer, mas antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, ela simplesmente sai dali correndo e se despede dizendo que iria voltar em breve. Então, enquanto ela estava indo embora, ele percebe que seria difícil para ele se livrar dela. Mas, mudando de cena, na sala de treinamento física da Akretia, duas pessoas estavam no ringue. Então, vemos que as pessoas que estavam ali eram o Prota e outro homem, que fala que nunca achou que o Prota viria até ele. E esse carinha aí é o instrutor de luta dos cadetes imperiais akretianos, e o seu nome é Kinuan. E o Prota fala que queria que ele o ensinasse, e o instrutor fala que se fosse sobre luta, não havia nada que ele pudesse ensiná-lo, porque ele já tinha talento suficiente, e ele completa dizendo que já havia treinado muitos cadetes, mas apenas alguns deles superaram as habilidades do Prota. Só que a única coisa que o Prota tira dessa fala é que existem pessoas mais fortes que ele. E então ele fala que não estava satisfeito mesmo sendo o melhor entre todos os cadetes. Enquanto o instrutor falava que ele não precisava disso tudo, o Prota começou a refletir que mesmo sendo o forte, o instrutor Kinuan não era tão agressivo quanto os outros instrutores. E diferente dos outros, ele usa mais a sua força nos treinamentos, e com a sua nova parte, o Prota deve estar 10 vezes mais forte. E a única desvantagem era o fato de que ele não tem um corpo completamente mecânico, o que acaba tornando ele fraco. Mas se ele conseguisse ganhar do instrutor em uma luta, então isso significava que ele conseguia lutar contra um paladino. E com isso, ele agradece pelo instrutor dar essa chance a ele. Só que com uma cara de cansado, o instrutor fala que o Prota não deu outra escolha pra ele, né? E quando a luta começa, o Prota parte pra cima do instrutor com um soco. E o instrutor desvia do soco do Prota com a mão, perguntando se ele queria testar a sua nova parte. E o Prota, enquanto isso, tava refletindo que ele poderia estar até aposentado, mas ainda conseguia lidar com seus ataques facilmente. E depois disso, o Prota começa a desferir inúmeros ataques, com o instrutor bloqueando todos eles. Então, mudando a sua base, ele pensa que pulou nele só para diminuir a distância, porque ele precisava acabar com ele num único golpe. E quando o Prota ataca novamente, o instrutor levanta a mão para bloqueá-lo, e usando outro braço, ele desfere outro ataque, e quando o soco estava quase chegando no rosto do instrutor, ele pensa que iria ganhar, né? Porém, no último segundo, o instrutor ativa a força, e do nada, o Prota já está em cima dele, completamente confuso com o que tinha acontecido. E olhando para baixo, ele se pergunta o porquê
por que ele estava no meio do ar. E voltando para o chão, ele pensa que não ia deixar aquilo pará-lo. E assim ele executa um movimento de capoeira, desferindo um chute no instrutor, que consegue segurar a sua perna, e em questão de segundos o Prota já está no ar de novo, já que o instrutor arremessou o Prota mais uma vez. E com isso ele cai no chão batendo diversas vezes violentamente. E quando para, ele ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. E chegando perto dele, o instrutor fala que o Prota havia falhado em determinar a força do oponente. E além disso, ele havia se distraído no meio da luta. E olhando o Prota de cima, ele pergunta o porquê dele estar com tanta pressa assim. E diante dessa situação, o Prota começa a tentar entender o que tinha acontecido. E pensa que, do seu ângulo, o seu primeiro ataque deveria ter acertado o queixo do instrutor. Porém, assim que ele encostou no braço do Prota, algo havia acontecido. Era como se o corpo dele tivesse recuado, ou como se tivesse perdido o controle. Mas o Prota pensa que, na verdade, o que aconteceu foi que a energia cinética que havia mandado no soco acabou voltando para o seu próprio corpo. E o Prota então pergunta o que raios foi aquilo, e o instrutor responde que era uma técnica de autodefesa criada por ele. E o Prota pergunta, né, se ele poderia aprender isso daí também. Mas mostrando a sua mão, o instrutor pergunta se ele queria aprender mesmo depois de vê-lo daquela forma. Enquanto o seu sangue pingava no chão, o instrutor fala que atalhos sempre têm um preço. E um pouco depois, os dois estão sentados no chão conversando, e o instrutor pergunta o que o Prota havia aprendido com aquela batalha. E ele responde que havia sentido como se tivesse sido enfeitiçado, porque o seu corpo se moveu sozinho e ficou fora do seu controle. Então o instrutor responde que aquela era a Arques Victema, que era normalmente chamado de técnica de combate Arques. E o Prota pergunta se esse não era o nome que os bandidos usavam, e completa dizendo que o que ele havia mostrado para o Prota era tão impressionante que podia ser considerado para a implementação do padrão militar. E o instrutor responde que eles até haviam considerado isso, mas o Arques Victema possuía 3 grandes problemas, e o Prota pergunta se um deles era por causa da sua habilidade difícil de aprender. E ouvindo isso, o instrutor fala que ele era tão inteligente quanto diziam. E assim ele fala para o Prota tentar descobrir qual eram os outros, né? E o Prota responde que provavelmente o problema cerebral que ele estava sentindo também deveria ser um dos efeitos colaterais. E o Kinuan afirma, mas fala que quanto ao último problema, ele não poderia saber no momento. Porém, o Prota fala que se ele fosse ficar mais forte, então estava disposto a aceitar aqueles riscos. Porém, se levantando, o instrutor fala que isso não caberia a ele decidir, e continua falando que o Prota já era um recurso do Império. E ele questiona se o Prota sabia quanto dinheiro eles já tinham investido nele. E quando ele se levanta, o Prota acompanha o mais rápido possível, enquanto o instrutor pede para ele responder uma pergunta. E ele fala que se o Prota treinasse aquela técnica, inevitavelmente causaria problemas no cérebro dele. Então ele pergunta se ele conseguia jurar para ele que iria parar de usá-la quando isso começasse a acontecer. E olhando para o instrutor, o Prota pensa que ele com certeza iria saber caso ele mentisse. Então ele responde que não poderia jurar, mas ia dar o seu melhor para não usá-la. E o instrutor então vira para ele e coloca a mão no seu ombro, dizendo que gostava da sua honestidade. Mas o instrutor literalmente passa a perna do Prota, fazendo com que ele perca o equilíbrio, jogando ele no chão igual um pedaço de bosta. E ele fala que de agora em diante o Prota sempre deve esperar um ataque dele, porque assim ele estaria preparado para qualquer situação. E o Prota, meio indignado, começa a dizer que isso significava que, mas ele não termina de falar porque o instrutor manda ele levantar logo, já que ele gostava dos alunos que aprendem rápido. E pra quem não entendeu o que o Prota quis dizer, basicamente isso que o instrutor fez com ele significava que agora ele seria treinado pelo Kinuan. E mudando de cena, vemos Illaoi perguntando para o Prota se ele tava dormindo direito. E pela cara dele já dá pra ver a resposta, né? O cara tá parecendo Gaara, mano. E então ele disse que estava muito ocupado ultimamente, e acontecia que já fazia um mês desde que ele tinha começado a treinar com o Kinuan diariamente. Só que ele não ensinou nada pro Prota em particular, porque ele queria que ele olhasse e aprendesse sozinho, falando que se o Prota não conseguisse aprender assistindo, então ele não iria entender mesmo que ele o ensinasse. E a técnica de combate Arques era muito diferente do que o Prota havia aprendido, porque a maioria das técnicas se concentra em aprender e aprimorar uma habilidade específica, mas a técnica de combate Arques consistia em usar habilidades que eles já tinham ao máximo, e dessa forma ela acaba sendo uma habilidade de combate superior que usa todas as armas no arsenal para criar a técnica de combate mais eficiente em segundos. Basicamente, era uma forma de transformar o seu cérebro em um chat GPT para criar uma combinação de movimentos mais eficiente para a ocasião em questão de segundo, né? Mas voltando para a conversa, o Prota pergunta como tinha sido a missão do Illaoi, e ele responde que havia sido muito chata,
porque era apenas para ele se livrar de um androide defeituoso. E todas as suas missões recentes têm sido assim, parecia até brincadeira de criança. E o Prota fala que o Corite deveria estar cauteloso por causa do incidente anterior. E também fala que talvez seja por isso que o Centurião-chefe não estava ali ultimamente. Porém, o Illei disse que não era isso, porque a sua família havia contado para ele sobre algumas coisas. E o Prota fala que já que o Centurião-chefe precisava se envolver, então era no mínimo uma rebelião, não? E quando o Illei confirma, o Prota fica extremamente chocado com isso. E o Illei continua dizendo que não tinha os detalhes, mas parecia que um grupo de pessoas havia planejado uma rebelião. E ouvindo isso, o Prota fica irritado, porque eles já estavam em guerra com a Aliança Corite. E agora tinha algum idiota querendo começar uma guerra interna? Esse cara só poderia realmente ser um idiota, né? Mas o Illei fala que ele iria apodrecer por dentro se taxasse esses problemas como idiotice. E ouvindo isso, na próxima cena, o Prota já tá com o Illei contra a parede, preparado para dar um soco nele. E com uma cara sombria, o Prota diz que já tinha avisado ele, e ele poderia até ignorar o Illei e querer sair do Império, mas não iria deixá-lo em paz se ele quisesse virar um inimigo. E quase cagando de medo, ele responde dizendo que também havia passado no teste de aptidão para virar um guarda imperial, e que só achou que aquela ideia seria importante para o Império. E quase ficando roxo, não conseguindo respirar, ele pede para o Prota se acalmar. E soltando o Illei, o Prota fala para ele não dizer coisas que possam levantar suspeitas, porque ele não queria ver o nome do seu amigo numa lista de rebeldes. E o Illei fala que sabe disso e que só estava falando aquilo na frente do Prota. E como o Prota ainda estava com cara de bravo, o Illei fala que para ele se acalmar, porque ele iria pagar um rango para ele no final de semana. Só que o Prota fala que ele já tinha planos e que não era para o Illei falar com ele, porque ele era muito irritante. Porém, o Illei ignorou completamente a parte do irritante e só prestou atenção nos planos. E já começou a perguntar se por algum acaso o Prota tinha um encontro, enquanto o Prota perguntava se ele não iria embora. E mudando de cena, no setor inferior da Cretia, aquele instrutor de antes pergunta para o Prota se já não fazia muito tempo desde que ele estava ali, e que aquele lugar era familiar para eles, já que eles vieram das favelas. Mas o Prota então fala que no dia em que ele virou um soldado, achou que nunca mais voltaria ao setor inferior, porque não queria respirar o mesmo ar que aqueles idiotas. E o instrutor fala que ele é do tipo que chega nas alturas. Nisso, o Prota pensa que não esperava que ele o trouxesse ali quando ele falou para abrir a sua agenda. Ah, e o ar do setor inferior era muito sujo mesmo. Ah, e a cidade era organizada pela energia térmica do magma abaixo da cidade. E todo o calor e lixo era liberado no setor inferior. E na sua juventude, quando o Prota respirava esse ar o tempo inteiro, ele sentia que precisava sair ou seria um perdedor pelo resto da sua vida. Assim, o instrutor chama por ele dizendo para segui-lo. E quando eles entram em um estabelecimento, o Prota pergunta se aquele era um mercado negro. E o instrutor pergunta se era a primeira vez que ele tinha ido até ali. E ele fala que houveram alguns garotos que nunca mais voltaram, depois de apenas visitarem aquele lugar por curiosidade. Internamente, o Prota estava pensando que o Kinuan sabia muito sobre as ruas e a organização do setor inferior. O que era estranho, já que alguém que era um guarda imperial há décadas conhecia aquele lugar melhor do que ele. E o instrutor fala que havia mandado ele usar os braços e as pernas falsos com baixa carga nessa viagem. E o Prota pergunta sobre o que o instrutor estava planejando. E nessa hora, o Kinuan fala para o Prota se preparar, o que deixa ele um pouco confuso. Mas quando eles andam um pouquinho mais, um pouco em direção à porta, dois homens falam que entraram de espectadores ficavam apenas por ali. Só que o Kinuan fala que precisava falar com o supervisor do estabelecimento. Então eles perguntam se ele conhecia o chefe Aleph, e ele responde que na verdade não, ele apenas queria vê-lo. Mas justo nessa hora, o homem levanta sua arma xingando o Kinuan e perguntando se ele tinha ficado maluco. Agora, já do lado do instrutor, ele não estava nem um pouco preocupado com aquilo, porque nem dá tempo do homem terminar de levantar a sua arma e o Prota já estava em cima dele e derrubando ele no chão. E antes mesmo que o outro homem possa sacar a sua arma, o Prota pega a arma do companheiro dele e aponta, dizendo para ele não se mexer. E assim, o instrutor pergunta se agora ele entendeu a situação e ele poderia trazer o Aleph para eles terminarem isso imediatamente. Enquanto o carinha estava indo fazer isso, o Prota pergunta o que ele iria fazer caso o Prota não tivesse ali, né? Se ele não tivesse sido mais rápido o suficiente. E o instrutor responde que encontraria outro jeito, né? Então o Prota pergunta que lugar era aquele, por que eles andaram até ali e até agora o instrutor não tinha dito nada pra ele sobre isso. Nisso, o instrutor fala que aquele era o lugar mais quente em todo o Império e era o Coliseu.
E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação dessa belíssima obra, é só comentar aí, Coliseu, né? Porque agora a porradaria vai comer solta, porque os Coliseu que a gente tinha aqui na Terra, bom, aquele é outra Terra, né? Mas se for igual ao da nossa Terra, o bagulho vai ficar louco. Eu sei que eu tô demorando pra postar vídeo, é que na verdade aconteceu algumas coisas, igual esse vídeo aqui, atrasou umas 2 vezes, porque caiu energia, corrompeu o arquivo, aí caiu energia mais uma vez, corrompeu, aí eu tava desistindo de fazer esse treco. Mas fazer o que, né? Faz parte da vida. Ah, e eu vou tentar trazer vídeo todo dia agora, a partir de agora que a autoescola acabou, né? Agora nós vamos meter pra dentro. Ou lá ele. Vai pro próximo vídeo, né? Já enrolei demais.